sempre será um nervosismo, mas que seja feita a vontade do Senhor, amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês lá em João 12. João 12. Aleluia, Jesus. Vou estar lendo, João 12, a partir do 1. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume, mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão, e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe-a em paz, ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Amém? Até aqui. Aqui em João 12 vai nos dizer que Jesus ele está em Betânia. Jesus ele vai para esse lugar, como uma vez ministrado aqui. Betânia é um local onde Jesus ele ia para descansar. Jesus ele ia para esse lugar porque ali existiam amigos dele, existiam pessoas próximas dele, pessoas que ele amava estar junto. Então nesse lugar ele gostava de estar porque ele era um lugar seguro para ele. E Jesus ele foi para esse lugar que ficava ali perto de Jerusalém, né? Jesus ele chegou ali uns 6 dias mais ou menos antes da Páscoa. E ali, naquele lugar, Maria vai nos dizer aqui que Maria, ela derramou sobre Jesus, sobre os seus pés, um óleo muito caro. Um óleo que naquela época custava muito dinheiro. Que tanto que Judas ele vem criticá-la, dizendo: como assim? Ela deveria ter vendido esse óleo para que nós pudéssemos, né, ter esse dinheiro. Mas o próprio Jesus, ele repreende Judas pela sua atitude, pelo seu julgamento. E ali nós vamos ver que Jesus, ele chega nesse lugar para descansar, porque ele sabia que estava próximo. Ele sabia que logo em seguida, há pouco tempo, ele seria crucificado, ele iria para a cruz. Então Jesus ele vai ficar um tempo com seus amigos. E se nós voltar um pouquinho lá atrás, Jesus ele já esteve nesse lugar outras vezes. E nesse mesmo lugar, nessa mesma casa, Jesus ele teve um momento ao qual ele vem chamar um pouquinho a atenção de Marta. Porque nessa mesma casa, um dia Maria estava aos pés de Jesus. Ela estava ouvindo aquilo que Jesus estava falando. Porém Marta, ela estava tão atarefada, tão cansada. E ela começa a chamar a atenção de Maria. Por que Maria estava ali enquanto ela estava nos seus afazeres? Porém, o tempo passou. E Marta, ela compreendeu. Nós já estamos em João. Marta compreendeu que não é mais o reclamar, mas é o adorar ao Senhor com os seus afazeres também. E aqui, eu pesquisando um pouquinho, Jesus ele estava à mesa. Mesa é um lugar de comunhão, lugar de intimidade, lugar de olho no olho,
lugar de nós fortalecimento com a nossa família, lugar de fortalecer as amizades, lugar de nós estarmos juntos, não somente para comer uma comida material, mas também para nós podermos se alimentar da palavra do Senhor. Mesa é lugar de nós sentar, olhar para aquela pessoa no olho. É lugar quando nós olhamos, nós conseguimos compreender com o olhar aquilo que aquela pessoa ela está querendo nos dizer. E é na mesa que Jesus se assentava. E nós vamos ver que lá aqueles homens, quando eles estavam indo para Emaús, eles estavam indo conversando sobre tudo que tinha acontecido, tudo que iria acontecer. Só que eles não tinham compreendido ainda tudo que Jesus já tinha dito, que depois de 3 dias ele iria ressuscitar, que depois de 3 dias ele voltaria. Aqueles homens ainda não tinham compreendido. E eles estavam angustiados a caminho de Emaús. E Jesus, ele vai com eles. Só que até o momento eles não conseguiram ainda compreender que era Jesus. E Jesus vai explicando tudo para eles no caminho. Depois, se os irmãos puderem estar lendo, está lá em Lucas 24. E ali Jesus vai dizendo tudo que ele tinha explicado um dia para os seus discípulos. E eles convidam Jesus para entrar à casa. E vai nos dizer que quando eles sentam à mesa, no partir do pão, os olhos deles são abertos. Então é no partir do pão, é no momento que nós sentamos à mesa, é no momento que nós ficamos ali com o nosso Pai, com o nosso Jesus, os nossos olhos eles são abertos. E nós conseguimos compreender coisas que, se nós tivéssemos de qualquer forma, aleatoriamente, a gente não consegue compreender. Se nós estamos muito atarefados, muito cansados, como um dia a Marta esteve, a gente não consegue compreender. Mas quando nós estamos centrados, conectados com Ele, nós conseguimos compreender a mensagem que Ele quer nos trazer. Assim como aqueles homens conseguiram entender. E Marta, ela conseguiu entender o que Jesus estava ensinando. Aquilo que um dia Jesus ensinou para ela, que não era muito fazer, não estava errado o que ela estava fazendo. Só que ela estava fazendo por demais. Nós cuidarmos de casa, nós fazermos as nossas coisas não está errado. Mas o errado é nós começar a trocar. É nós começar a fazer aquilo que Jesus não chamou nós para fazer. É nós começar a querer fazer o que não é para nós fazer. É começar a pegar o que não é para nós pegar. Só que Marta entendeu. Então Marta, ela não é mais. Aqui em João 12 vai dizer que Marta servia. Agora Marta, ela já serve com um coração mais tranquilo. Porque um dia Jesus ensinou ela: Marta, você pode servir, mas que não seja algo cansativo. Que não seja algo que vai te tirar a paz, que não seja algo que vai fazer com que você venha julgar o outro, que não seja algo que venha fazer com que você venha reclamar do que você está fazendo, mas que seja algo que vai te trazer paz e alegria no que você está fazendo. E que nas nossas vidas nós possamos ser assim. Não pegar tudo, mas fazer aquilo que nós conseguimos fazer, porque nós vamos entregar com alegria, nós vamos fazer com alegria, porque é isso que o Senhor espera de nós. E aqui também vai nos dizer que Lázaro, ele está na mesa com ele. Lázaro, ele está sentado à mesa. O Lázaro que Jesus ressuscitou. O Lázaro que Jesus, no capítulo anterior, Jesus disse que era para tirar a pedra. E Jesus chama Lázaro. E é tão alegremente isso, porque Jesus, quando ele chama Lázaro pelo nome. Porque o poder dele é tão grande, porque se ele falasse sai para fora, talvez muitos teriam ressuscitado naquele dia. Mas era para Lázaro ressuscitar depois de 4 dias. E Lázaro, ele vem para fora, todo enfaixado. Só que o Lázaro que está agora sentado à mesa, ele está vivo e desenfaixado. Glória a Deus.
É o Lázaro que hoje ele se assenta. Não, ele já entendeu que Jesus faz milagre. Porque ele é amigo. E amigo sabe, por vezes, muitos segredos. Quando nós temos amigos, nós contamos muitas coisas para os íntimos. E quando Jesus estava naquele lugar, naquela mesa existiam muitas conversas íntimas. Então ele presenciou milagres, ele viu milagres. Só que hoje Lázaro, ele era o próprio milagre. A vida de Lázaro, ela contava o seu próprio milagre. Porque no último capítulo vai dizer que quando o povo soube da chegada de Jesus naquele lugar, eles foram para ver Jesus, mas também foram para ver Lázaro. Porque tem aqueles esqueci a palavra. Aquelas pessoas que vão somente para ver. Aquelas pessoas que precisam ver para ter certeza. Será que isso aconteceu mesmo? E aquele povo eram aquelas pessoas que queriam ver. Eles já tinham ouvido falar que Lázaro tinha ressuscitado. Mas eu preciso ir lá ver se realmente Lázaro foi ressuscitado. E nas nossas vidas, por vezes, vai existir pessoas assim, que vai querer vir ver se realmente as coisas aconteceram. E Lázaro, ele é agora o próprio milagre. Ele, a sua vida é o milagre de Jesus. O milagre que Jesus fez na sua vida. Lázaro hoje ele pode contar com a sua própria vida. Aleluia, Jesus. E por vezes o Senhor ele vai trazer Lázaro de volta. Jesus ele vai trazer Lázaro, pessoas que estão mortas, pessoas que estão frias espiritualmente, pessoas que perderam a vontade de estar na casa do Senhor, pessoas que não conseguem mais orar, pessoas que não conseguem mais fazer aquilo que um dia o Senhor chamou para fazer. Mas o Senhor ele está ressuscitando Lázaro, pessoas que não têm mais nenhuma expectativa, pessoas que não têm mais, pessoas até mesmo da sua família, porque quando Jesus fala para rolar a pedra, a própria Marta fala: Jesus, mas já tem 4 dias, está fedendo. Pessoas por vezes tão próximas de nós não vai acreditar, mas nós devemos acreditar, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos o Jesus que nós servimos, nós sabemos aquele que nos chamou. Então não importa o que as pessoas vão dizer ou vão comentar, porque elas vão comentar de qualquer forma. O que nós precisamos é continuar seguindo, é continuar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E chegamos em Maria, que entendeu que não é só agora ficar aos pés de Jesus ouvindo, porque Maria, ela sempre foi aquela que amava ficar aos pés de Jesus, amava buscar a presença dele, amava estar na intimidade, amava estar no seu secreto com Jesus, amava tudo que dizia sobre Jesus. Mas Maria entendeu que precisa de algo a mais. Então ela vai lá, ela pega o que tem e ela compra um óleo, algo tão precioso para aquele tempo, que o próprio Judas vai dizer que valia 300 moedas, muito dinheiro. Mas ela não se importa com o valor humanamente. Ela se importa com aquilo que ela iria derramar aos pés do seu amor. Maria, nesse momento, ela é extravagante quando ela entrega a sua adoração a Jesus. Porque as pessoas que estão ali começam a apontar, começam a dizer: nossa, mas por que Maria está fazendo isso? Judas, ele aqui vai dizer sobre Judas, mas muitas pessoas, talvez todas as pessoas que estavam naquele lugar, naquela mesa, julgaram Maria pelo que ela fez. Mas ninguém estava entendendo ela assim. Ela entendeu que o que ela estava fazendo era uma adoração, era uma preparação para o Mestre, que um dia, depois de 6 dias, iria ser crucificado. Então ela estava preparando o seu corpo para a crucificação. Ela estava preparando Jesus. Ela estava entregando o que havia de melhor no seu coração, o que havia de melhor materialmente, mas espiritualmente também. Que nós possamos ser como Maria, não se importar se nós chegamos aqui na presença do Senhor e nós começamos
dizer que Maria, não fale dela, deixa ela em paz. E tudo que ela fez seria lembrado. Aleluia. Tudo que aquela mulher fez seria lembrado. Tudo que você faz na presença do Senhor será lembrado, será visto. Tudo que hoje você está plantando, talvez você não vai colher, mas os seus filhos vão colher, os seus netos irão colher, a próxima geração vai colher. O que nós plantamos hoje no mundo espiritual, a semente que é plantada hoje, alguém da sua família vai desfrutar dessa semente que um dia será fruto. Então hoje não desista de plantar, não pare, mesmo que a circunstância esteja difícil, mesmo que o caos esteja acontecendo, na presença do Senhor não há lugar para isso. Quando você se entrega para Ele, por mais que esteja tudo difícil, Ele vem e Ele nos abraça, Ele nos aconchega nos seus braços e Ele nos dá o seu melhor. Mas nós precisamos depender desse Jesus. Nós precisamos nos entregar por inteiro de coração, custe o que custar. Não importa o que hoje dizem, não importa quais são os apontamentos hoje, não importa a situação que você está vivendo lá na sua casa, no seu trabalho, onde você está. Vale a pena estar na presença do Senhor por inteiro. Vale a pena desfrutar desse amor por inteiro. Vale a pena se chegar com Ele e aprender mais dele, porque passou o tempo. Lá em João vai dizer que esses irmãos, eles aprenderam com caminhar com Jesus. Quando nós caminhamos com pessoas que amam a presença de Jesus, que nos ensina dele, nós aprendemos. E quanto mais nós aprendemos dele, mais nós ficamos parecidos com ele. Mas nós amamos esse Jesus, mas nós amamos as pessoas. Porque nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos cuidar das pessoas. Nós precisamos dar o nosso tempo também para as pessoas. Por vezes vai ser cansativo. Por vezes a gente, como seres humanos, a gente não quer fazer isso. Mas o nosso Jesus nos ensina que a gente precisa dar o nosso tempo às pessoas. Nós precisamos sentar à mesa. Nós precisamos trazer para perto os Lázaros que estão aí, perdidos talvez. Pessoas que não estão conseguindo mais chegar à presença do Senhor. Pessoas que não têm conseguido vir mais. Pessoas que estão desanimadas. Precisamos ir atrás dessas pessoas, igreja. Precisamos falar aquilo que o Senhor nos ensinou, o seu amor. Porque o Senhor, Ele nos ensina do seu amor todos os dias. Todos os dias, quando eu e você levanta, é um milagre. Todos os dias, quando nós se assentamos à mesa e nós temos uma mesa farta, é um milagre. E o Senhor é aquele que cuida de nós. Ontem, quando eu cheguei, eu estava organizando as coisas no quarto do Arthur. E quando nós nos mudamos, o rapaz fez uma mesa com a parte da madeira que sobrou. E ela já estava começando a mostrar que ela ia cair. Mas a gente vai deixando as coisas. Uma hora a gente vê. Uma hora a gente vê. É assim que começa também no mundo espiritual. É só hoje. Aleluia, Jesus. E quando eu fui limpar o quarto dele, de repente eu comecei a esfregar e ela começou a querer cair. Aí eu falei, vai dar certo. Tentei, eu organizei ela ali. Quando eu encostei, ela caiu. Na hora eu não me atentei. E hoje de manhã, quando eu estava conversando com meu esposo, falando como foi, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração.
Por vezes assim são as pessoas. Elas começam, aparentemente está tudo bem. É só um ajuste. É só hoje. Só que daqui a pouco ela desmorona como aquela mesa. E ela cai. E por vezes não tem volta mais. Nós precisamos, igreja, se levantar. Precisamos se levantar e clamar por essas pessoas. Pessoas da nossa família que estão longe da presença do Senhor. Que não estão conseguindo mais estar na presença do Senhor e por vezes para nós está tudo bem. Não pode estar tudo bem. Não pode, porque para o nosso Deus não está tudo bem. É uma vida. Ontem eu pedi oração no grupo pela minha irmã. E quando ela falou o que era, eu fiquei muito preocupada, porque ela está longe dos caminhos do Senhor. Eu falei, Deus, misericórdia. E a minha outra irmã, eu comentei com ela à noite, ela falou assim, possa ser que Deus esteja apertando para voltar. Eu falei, amém. Nós precisamos ir atrás das pessoas. Precisamos trazer para a mesa os Lázaros que estão longe. As pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, que a religiosidade feriu essas pessoas, que por vezes entraram dentro de uma igreja adoecida e essas pessoas adoeceram também. E hoje acham que todos os ministérios são a mesma coisa. Nós precisamos apresentar essas pessoas o Jesus, não uma placa de igreja. Não pessoas, porque nós somos falhos, nós erramos. Mas nós precisamos apresentar essas pessoas o amor de Jesus. Apresentar quem Ele é. O amor dele por nós, o seu sacrifício por nós naquela cruz. Porque lá fora as pessoas estão cada vez mais se perdendo. E o Senhor está esperando de nós um posicionamento. Precisamos se posicionar. Precisamos ser pessoas melhores. Precisamos olhar para nós e ver, Senhor, o que está de errado em mim? O que eu preciso melhorar? O que existe dentro de mim que ainda tem me feito estar longe da Tua presença? Que ainda tem me feito reclamar? Que ainda tem me feito estar enfaixada? Que ainda eu não consigo me achegar mais? Precisamos fazer essa pergunta para o nosso Deus. Porque Ele vai nos mostrar. Ele vai nos direcionar. Ele vai mostrar para nós aquilo que ainda falta em nós, para que nós possamos nos achegar mais perto dEle, mais perto da presença dEle e ser pessoas melhores a cada dia. Porque quanto mais nós nos aproximamos dEle, mais dEle a gente tem e mais parecida com Ele a gente fica. Nós precisamos, igreja, ser pessoas que amam esse Deus, mas que fala desse amor também para aqueles que estão à nossa volta. Aleluia, Jesus. Quem te poderia louvar? Aleluia, Jesus. O Espírito Santo, Ele está neste lugar. E é momento de você olhar para o Senhor e perguntar para Ele, Senhor, o que eu preciso melhorar? Porque o amor do Pai está neste lugar. Você precisa, eu preciso ser pessoas melhores. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quem é esse? Quem é esse? Aleluia. Esse Jesus está neste lugar. Esse Jesus, Ele está aqui.
E Ele vai te mostrar quando você falar, perguntar para Ele o que Ele precisa ainda mudar em você, o que Ele precisa mudar em nós. Jesus, vem com a sua presença neste lugar. Vem nos direcionar, Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus, Jesus. Nós te oramos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Aleluia! Aleluia. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer. Aleluia. Aleluia. Santo, santo. Igreja, vamos colocar de pé. Vamos adorar o Senhor Jesus. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra me oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou.
mesa do Senhor há lugar para todos que querem estar e se assentar com Ele. Há lugar para todos nós, igreja. Isso é o que o Senhor colocou no meu coração. Que possamos nos posicionar e desfrutar da presença do Senhor, desfrutar daquilo que Ele tem para cada um de nós. Porque o Senhor, Ele está esperando a nossa atitude para Ele fazer o que você sabe, o que você tem pedido a Ele. Amém? Agradeço a minha oportunidade.